E aí agora? E aí? Estão na área aí? Melhorou? Vocês estavam me recebendo, né? Mas eu não estava recebendo mensagem de vocês, então eu retornei aqui. Vocês pegaram a explicação que eu dei acerca da norma penal em branco, é, fazendo um link com a abolício? Vocês pegaram a explicação da norma penal em branco fazendo uma... Não pegaram? Tá, beleza, beleza. Não, beleza, beleza. Vamos lá então. Na hora da explicação, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha para mim aqui então, olha para mim aqui, olha para mim. Eu falei o seguinte, que eu posso ter uma norma penal em branco heterogênea, não é isso? Veja, eu tenho um complemento, né? De hierarquia diferente, né? Eu tenho um complemento da norma com uma outra norma de hierarquia diferente, como por exemplo a portaria complementando lá a lei, não é isso? Tá, bacana. E aí eu falava para vocês acerca da lei 11.343, é um exemplo, né? E veja, a lei estabelece em diversos tipos penais, né? A lei menciona lá o entorpecente. Então, o que seria entorpecente? Entorpecente são aquelas substâncias que estão elencadas lá na portaria da Anvisa. Vamos supor que o Poder Executivo retire da portaria da Anvisa a substância cocaína, ou seja, considerando que a cocaína não é mais entorpecente. Eu estou falando para você que o Tício, que está preso hoje por ter traficado cocaína, será posto em liberdade. Será posto em liberdade por quê? Porque eu tenho aí abolício crimes em sede de norma penal em branco. Ou seja, se há uma retirada de uma substância da portaria da Anvisa e determinada pessoa está respondendo criminalmente, né, por ter traficado essa substância deixou de ser considerada entorpecente, eu estou aí na esfera, na órbita de uma abolício crimes, em sede de norma penal em branco. Agora veja, não há que se falar em abolício no que se refere, por exemplo, ao artigo 33. Entenderam ou não? Veja, não estou falando que o tráfico deixou de ser a conduta típica. Tá? O tráfico não, né? Agora, o tráfico de determinada substância, era aquela substância que saiu lá da portaria da Anvisa, aí sim você teria abolício o crime em relação a essa substância. Tá dando para entender? Sim ou não? Deu para entender? Então fica esperto que já caiu em prova. Tranquilo? Tá? Então eu posso ter abolício crimes em sede de norma penal em branco. Beleza, deu para entender. Vamos lá então. Vamos lá então. Agora, então vou lá para a tela. Tchau, tchau. Volta agora para a tela aqui. Tá, agora sim, vamos jogar duro, né? Eu expliquei ali, vocês já sabiam também, porque já estão cansados de assistir minha aula. Vamos lá. Eu vou te chamar no PC e vou dizer o seguinte. Eu estava lá na lei, na questão de número 8, né? E aí era uma questão que falei do crime complexo. Concorda comigo? Vocês estão recebendo aí? Como é que está aí? Tá caindo? Tá caindo? Posso continuar aqui? Posso continuar? Caiu, voltou? Voltou. E aí? Voltou. Beleza, beleza. Voltou. Tá, vamos lá, vamos continuar. Bem, e aí, em relação a esses diversos princípios, né, eu vou falar um pouco do princípio da especialidade. Princípio da especialidade. Veja que quando eu trato do princípio da especialidade, é importante, né? Lei especial prevalece em relação à lei geral. Olha, o princípio da especialidade não se aplica somente à lei, né? Ou seja, a lei especial que prevalece em relação à lei geral, não. Tipo também. Tipo especial prevalece em relação a um tipo geral. Eu estou falando isso com você por quê? Porque, veja, eu não tenho lá o infanticídio, não é isso? Que é a mãe em estado puerperal que mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal. Na verdade, o infanticídio é um homicídio, mas é um homicídio o quê? Especializado. Então, eu posso ter aplicação do princípio da especialidade entre tipos penais.
Deu para entender? Entre tipos penais, eu posso ter a aplicação do princípio da especialidade, não somente raciocinando com a lei. Não é isso? Quando você pensa em relação à lei de tráfico de drogas, né? Ó, aí é uma lei especial, prevalecendo em relação a uma lei geral que é o Código Penal, quando você fala lá de contrabando. Se aquela substância é uma substância entorpecente, vai lá para a lei de tráfico. Tranquilo? Bacana? Tá? Tipo também, infanticídio é especial em relação ao homicídio. Beleza? E aí, para fechar, para passar para outra questão, é importante ainda falar do princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. Quando é que eu falo do princípio da subsidiariedade? Como bem disse Nelson Hungria, né? É o soldado reserva. Veja que quando você tem um tipo penal, por exemplo, lá na lesão corporal menciona, né? Lesão corporal seguida de morte, não é isso? Menciona lá. O agente vai responder por lesão corporal seguida de morte se as circunstâncias não evidenciam que o agente não quis um resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Ou seja, um resultado morte da vítima. Entenderam ou não? Então aqui eu tenho uma subsidiariedade expressa. Né? Quando você tem um tipo penal, por exemplo, que ele menciona lá, pena de tanto a tanto, se não constitui crime mais grave. Esse tipo é subsidiário. Entenderam ou não? É subsidiário. Outro exemplo de subsidiariedade, importunação ofensiva, né? Importunação sexual, né? Importunação sexual em relação ao estupro. Entenderam ou não? A gente vai responder por importunação sexual, né? Veja, se não constitui um crime mais grave, então a importunação sexual é subsidiário em relação ao estupro. E essa subsidiariedade, ela pode ser expressa, como eu estou dando para vocês aqui, ou ela pode ser tácita. Por exemplo, quando você tem o delito de roubo, eu tenho a violência ou grave ameaça mais a subtração. Entenderam ou não? Então, se não há a subtração, né, eu tenho o constrangimento, melhor dizendo, eu tenho o constrangimento mais a subtração. Se não há subtração, subsidiariamente o agente vai responder por constrangimento ilegal. Beleza? Tranquilo? Importante quando eu trato lá da subsidiariedade. Vamos para a questão de número 9, né? Rapidinho aqui eu passei nesses princípios que sempre estão caindo aí quando se trata aí de conflito aparente de normas. Beleza? Tranquilo. Vamos para a questão de número 9. No que diz respeito às fases do intercrimes, o auxílio à prática do crime, salvo determinação expressa em contrário, não é punível se o crime não chegar a ser ao menos tentado. Questão correta, né? Veja que o auxílio, a determinação, a instigação, né, ou melhor dizendo, né, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. É a redação lá do artigo 31. Quando eu falo de intercrimes, é importante você saber o faseamento do crime. Eu tenho a primeira fase, que é a fase da cogitação. Na cogitação, o agente ele idealiza, né, delibera. Ele vai avaliar as vantagens e desvantagens de um determinado delito. Beleza? Na fase de cogitação. E nessa fase ainda, ele vai decidir, né, se vai praticar o delito ou não, ou seja, a resolução. Então tem a idealização, né, a idealização, deliberação e a resolução na fase de cogitação. É importante você saber que essa fase de cogitação é chamada fase interna. Né? Não há que se falar em fato punível quando eu trato de fase de cogitação. A questão jogou para intercrimes, eu estou aqui fazendo uma abordagem do intercrimes, né? Já falei que a questão está correta, estou aqui no link. Não é isso? Tá. A segunda fase do intercrimes é a fase de preparação. Nessa fase, o agente reúne instrumentos para a prática do crime, por exemplo. O Tício que quer matar a Mévia mediante asfixia, ele vai lá e compra uma corda. Ora, mas ele também pode decidir matar a Mévia mediante disparo de arma de fogo. Ele vai lá e acaba adquirindo uma arma de fogo. E aí eu vou chamar a sua atenção, porque essa fase preparatória
né, que é a primeira fase externa do inter criminis, essa fase preparatória, ela em regra não é punível. Beleza? Tranquilo? Em regra. Porque pode ocorrer que a fase de preparação acaba constituindo um tipo autônomo. Como? Olha, eu acabei de dar um exemplo. O Tício quer matar a Mévia e ele acaba adquirindo uma arma de fogo. Aí ele é abordado na rua pela guarnição da polícia militar. Ora, vai responder por tentativa de homicídio? Ainda não, com base na teoria objetiva formal não, né? Que é a teoria que a doutrina pátria tem a maior aderência, não é isso? A início da tentativa ocorre com a prática do verbo do tipo. Beleza? Se ele não começou a matar, estava deslocando para a casa da Tícia e foi abordado, e ele estava com uma arma de fogo, eu tenho fase de preparação. Professor, mas nesse caso, ele pode responder penalmente? Sim. Mas vai responder por tentativa de homicídio? Não, não iniciou o verbo do tipo. Ele aí vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Importante. Quando na fase de preparação eu tenho uma conduta e essa conduta representa a constituição de um crime autônomo, esse crime recebe um nome. Crime obstáculo. Coloca aí, crime obstáculo. Beleza? Crime obstáculo. O que vem a ser o crime obstáculo? É aquele crime, né, que ocorre na fase de preparação. Entenderam ou não? Na fase de preparação, a conduta do agente acaba constituindo um crime autônomo. Beleza? É o denominado crime obstáculo, ou seja, o agente pratica aquele crime, né? Veja, visando um crime posteriormente, né? A sua finalidade no final do desenvolvimento da sua ação criminosa. Beleza? Crime obstáculo. Coloca aí, não pode dar mole. Tá. Segunda fase. E eu tenho a terceira fase, que é a execução. A execução é o início da tentativa. A execução é o início da tentativa. E aí tem uma discussão. Quando é que inicia a execução do crime? Se a execução é o início da tentativa, quando é que inicia a execução do crime? Quando é que inicia a execução do crime? A transição entre os atos preparatórios e a execução. Quando é que inicia a execução do crime? Eu não vou aqui aprofundar com vocês, tá? Eu não vou aqui aprofundar com vocês, mas veja que nós temos diversas teorias. Duas teorias, e aí eu tenho um desdobramento de duas teorias tentam justificar o início duas teorias tentam justificar o fundamento, né, para a punibilidade da tentativa. Eu tenho uma teoria subjetiva, né, que entende que o crime, seja na fase de preparação, né, seja na fase de execução, o agente deve responder penalmente. Por quê? Porque leva em consideração a intenção do agente. A intenção dele era praticar delito. Ora, mas ele não começou a praticar o verbo do tipo, não interessa, mas essa era a intenção dele. Teoria subjetiva. E eu tenho uma outra teoria, que é a teoria objetiva. Aí sim, a teoria objetiva ela se divide em diversos ramos. Tá? Eu aqui não vou aprofundar. Tá? Porque você tem a teoria objetiva, que ela trata lá da hostilidade ao bem jurídico, né? A teoria objetiva material, teoria objetiva individual. Eu aqui não vou aprofundar porque é uma revisão para PCDF, beleza? Só coloca aí no seu caderno o seguinte: a doutrina majoritária entende pela aplicação da teoria objetiva formal. Ou seja, o início da tentativa vai ocorrer com a prática do verbo do tipo. Beleza? Isso é muito interessante. Porque se o Tício ele entrou na casa do Mévio e ele já está no quintal da casa do Mévio e ele quer subtrair a bicicleta do Mévio e nesse momento ele foi abordado, eu tenho tentativa materializada? Ele entrou na residência, já no quintal, a intenção dele é subtrair a bicicleta,
mas quando ele estava no quintal, ele foi abordado. Eu tenho tentativa materializada? Aí eu vou chamar a sua atenção. Pela teoria objetivo formal, que entende que a tentativa se inicia com a execução do tipo, beleza? Com o verbo do tipo, eu não tenho tentativa. Professor, não. Ele começou a subtrair? O furto não é subtrair coisa alheia móvel? Sim. Então, verbo subtrair. Entenderam ou não? Então, era até difícil, né? Explicar a uma guarnição da Polícia Militar que pegou o Tício dentro da residência. E aí eu perguntava, mas vem cá, ele começou a subtrair a bicicleta, a guarnição da Polícia Militar? Não, doutor, nós pegamos ele dentro da residência, mas ele ia subtrair. Ele ia tentar subtrair. Olha aí. Aí eu tenho que falar o seguinte, olha, se ele ainda não subtraiu, eu tenho violação do domicílio. Entenderam ou não? Agora, veja, isso é em razão da teoria objetivo formal. Eu tenho outras teorias que eu também não vou aprofundar com vocês, mas só para vocês terem noção. Eu tenho uma teoria objetivo material que tem um outro entendimento. Pela teoria objetivo material, o início da execução, tá? vai ocorrer considerando os atos executórios, né? Que é aquela com a prática do tipo, e também os atos imediatamente anteriores, conforme a visão de um terceiro observador. Como assim, professor? Não entendi. Pela teoria objetivo material, eu vou ter execução quando da prática do tipo. Ah, professor, isso você explicou. Sim, como pensa a teoria objetivo formal. Mas a teoria objetivo material fala o seguinte, não só nessa situação. Não só não. Vamos considerar também atos anteriormente praticados, mas na visão de um terceiro observador. Ele fala o seguinte, vem cá, aquele que entra dentro de uma residência, entrou na residência assim, não começou a subtrair uma bicicleta, não começou, mas entrou dentro de uma residência, durante a noite. Aí o terceiro, né? Quem é o terceiro observador? O homem médio. Homem médio, né? O que você acha de uma pessoa que entra durante a noite numa residência? O homem, né? A visão de um homem médio, essa pessoa só quer subtrair. Só pode ser subtrair. Então, aí eu teria tentativa de furto. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender? É a teoria objetivo material. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu teria tentativa. Na situação em que o agente entra na residência e não começou a subtrair. Essa teoria objetivo material. E agora, para fechar, já que eu estou falando aqui um pouco das teorias, vamos falar só de mais uma. Tá? Não vou dificultar não, só de mais uma. Eu quero falar para vocês agora da teoria objetivo individual. A teoria objetivo individual, ela segue um pouco a teoria objetivo material, mas ela fala o seguinte, olha, eu vou considerar início da prática dos atos executórios o verbo do tipo, mas não só o verbo de tipo. Atos anteriormente praticados. Mas veja, mas eu tenho que considerar também o plano concreto do autor. Essa outra teoria, objetivo individual, ela fala o seguinte, você tem que provar qual era o plano concreto do autor. Como assim, professor? Não entendi. A teoria objetivo individual, ela fala o seguinte, olha, se você tem o Tício, e o Tício chegou durante o dia e falou, hoje eu vou entrar na casa do Mévio, vou subtrair a bicicleta do Mévio. Ele falou isso para todo mundo. Ele revelou o plano dele. E aí à noite, ele entrou na residência, os policiais pegaram o Mévio. Antes de realizar a subtração, eu tenho aí início da execução, eu tenho tentativa. Entendeu? Por quê? Veja, eu vou considerar os atos anteriores, a prática do verbo do tipo, e além disso, o plano do autor que foi revelado. Beleza? É a teoria objetivo individual que é adotada por pessoal, tranquilo? Então depois dá uma olhada nessas três teorias aí que vocês vão entender melhor. Tranquilo? Aqui só fiz um resumo, né? Só para você entender um pouquinho. Viu? Perceberam essa diferença entre os atos preparatórios e atos executórios? Depende da teoria que você vai adotar. Tranquilo? Tá? Aí a majoritária é a teoria objetivo formal.
o início da execução é com a prática do verbo do tipo. Beleza? Tranquilo? E aí você tem o objetivo individual e o objetivo material também, né? Que tem essa diferença entre elas, aí são as mais importantes. Eu não creio que numa sede de prova de PCDF o cara vai pedir isso não, tá? Mas fica aí, né, como um conhecimento, tá? Só para vocês terem conhecimento. Quando é que inicia os atos executórios, né? Qual a transição entre os atos preparatórios e os atos executórios? E aí você tem essas três teorias aí. Tranquilo? Beleza. Então, é interessante. Uma coisa interessante também, quando a gente fala de tentativa, eu pergunto para vocês, quando é que inicia a tentativa? Quando é que inicia a tentativa? Vamos raciocinar com a teoria objetivo formal. A tentativa inicia com a prática do verbo do tipo. Concorda comigo? Tentativa inicia-se com a prática do verbo do tipo. Beleza? Estão na área aí? Tentativa. Tá travando? Tá travando? Tá travando? Vamos lá. Isso. Sim, tentativa inicia com a prática do verbo do tipo. Isso. Fica esperto. Olha o bizu que eu vou te passar agora. A tentativa se inicia com a prática do verbo do tipo. Teoria objetivo formal, que eu falei para vocês que é a mais adotada. Beleza, professor, essa eu gostei, porque tem também a teoria objetivo material, né, que leva em conta a visão do terceiro observador, que depois eu vou dar uma olhadinha nisso aí, porque eu sou curioso, e também tem a teoria objetivo individual, que leva em conta o plano concreto do autor. Pô, bacana, professor, e depois eu vou dar uma estudada nisso também, porque eu estou crescendo no direito penal, agora eu estou entendendo muita coisa. E agora você está me falando, que aí eu vou considerar essa teoria objetivo formal, você está falando aí acerca do início da tentativa. Quando é que inicia a tentativa? Tentativa inicia com a prática do verbo do tipo. Isso, estou vendo que você está adotando a teoria objetivo formal, hein, professor? Exatamente. Bacana? Bacana. Se a tentativa inicia com a prática do verbo do tipo, e aí eu tenho os atos executórios, não é isso? Quando é que termina a tentativa? A tentativa termina com o esgotamento dos atos executórios? A tentativa termina com o esgotamento dos atos executórios? Primeiro, a tentativa se inicia com a prática dos atos executórios, ou seja, a prática do verbo do tipo. Eu te pergunto, a tentativa termina com o esgotamento dos atos executórios? Sim ou não? A tentativa termina com o esgotamento dos atos executórios? Sim ou não? Vamos lá. Né? Vamos lá. Não. Olha lá. Aí, ó. Tá, aí, ó. Então, vamos lá. Cuidado com essa pergunta na prova. Olha só que interessante. Tício, com o emprego de arma de fogo, não é isso? Realizou disparos de arma de fogo, ele tinha 5 munições. Realizou os 5 disparos. Esgotou os atos executórios. 5 disparos. E a vítima está no chão alvejada. Esgotou os atos executórios e a vítima está no chão alvejada. Eu já tenho término de tentativa? A tentativa chegou ao fim. Eu tinha 5 munições, realizei disparos de arma de fogo, a vítima está no chão alvejada. Beleza. Não tenho mais munição para realizar disparos, a vítima está no chão alvejada. Eu cheguei no final da tentativa. Sim ou não? Cuidado, guerreiro. Cuidado, joga aqui, ó. Joga pesado. Tentativa não termina com o esgotamento dos atos executórios. Professor, o Tício realizou 5 disparos de arma de fogo, a vítima está no chão alvejada. Eu falei que ela veio a óbito? Não, se eu não falei que ela veio a óbito, eu ainda estou na fase da tentativa, muito embora já tenha esgotado os atos executórios. Olha aí. Professor, eu quero dizer para você que a tentativa termina
com a consumação do delito. Bacana? Então não caia na do CESP, né? Aí o CESP vai colocar lá que a tentativa inicia com a prática dos atos executórios, você concorda, né? A tentativa termina com o esgotamento dos atos executórios, você vai marcar certo, você vai ganhar no meio da cabeça. Olha aí, então olha, eu realizei disparos de arma de fogo, esgotei os atos executórios, né? A vítima está no chão, e aí eu saí do local. E a vítima foi levada para o hospital. E ela sobreviveu. Eu vou responder por homicídio consumado ou homicídio tentado? Entenderam ou não? Homicídio tentado. Entenderam ou não? Por quê? Porque eu esgotei os atos executórios, mas não ocorreu a consumação. Deu para entender? Então fica esperto. Né? Então fica esperto. Aí eu vou linkar. Eu vou linkar porque se durante os atos executórios eu adoto uma providência, aí presta atenção agora. Agora eu vou te dar um bizu forte. Isso, eu vou te dar um bizu forte. Segura aqui, segura. Não tem basicão aqui não, filhão. Olha só, segura esse raciocínio. Tá segurando esse raciocínio que a consumação, que a tentativa termina com a consumação do delito e não com o esgotamento dos atos executórios. Você está entendendo isso? Então, olha só, vamos lá, raciocina comigo. Realizei 5 disparos de arma de fogo e eu tinha 5 munições. Realizei 5 disparos de arma de fogo. Professor, tá. Esgotei os atos executórios. Beleza, só que agora adotei uma providência para salvar a vida da vítima. Eu tenho aí desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Eu tenho aí desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Vamos lá, guerreiro, vamos lá. Tô linkando. Enquanto eu estiver linkando, eu vou para outra questão. Né? Realizei 5 disparos, eu tinha 5 munições. Esgotei os atos executórios, aí adotei uma providência para salvar a vida da vítima. Eu tenho aí desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Vamos lá. Arrependimento eficaz. Isso, arrependimento eficaz. Isso, arrependimento eficaz. Agora olha só, vem comigo aqui. Raciocina comigo que eu vou te dar uma questão monstra agora. Porque aqui não tem basicão, aqui a pegada é de monstro e você vai começar a raciocinar. Olha só, presta atenção. Eu não esgotei os atos executórios? Sim, professor. Eu não esgotei os atos executórios? Sim, professor. Se eu esgotei os atos executórios, volta pra cá. Vira pra questão. Isso. Cadê a questão? Vocês estão na área? Cadê? Ver perfil. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos lá. Volta aqui. Tá. Vamos lá. Segura aí a explicação. Segura a explicação, que agora eu vou te dar uma questão forte. Eu não esgotei os atos executórios? Sim ou não? Eu esgotei os atos executórios? Sim ou não? Vamos lá, guerreiro. Eu falei que eu esgotei os atos executórios e tomei uma providência para salvar a vida da vítima. Beleza? Eu tenho um arrependimento eficaz. Concorda comigo? Sim. Se eu esgotei os atos executórios... eu já posso falar que eu cheguei no fim da tentativa? Se eu esgotei os atos executórios, eu posso falar que eu já cheguei no fim da tentativa? Não. Por quê? A tentativa termina com a consumação. Então, filhão, olha só, raciocina comigo. Quando eu esgoto os atos executórios, eu estou na tentativa ainda. Então, se eu adoto uma providência para salvar a vida da vítima, eu vou abandonar uma fase. Qual fase? Que fase eu estou? Estou na tentativa. Ah, é? Então, olha, aí vem a denominação doutrinária e você vai começar a entender. Arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. Entendeu aí? Tentativa abandonada. Arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada, porque eu abandono uma fase do intercrimes. Veja, eu adoto uma providência para salvar a vida da vítima. Então, o arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. E o arrependimento eficaz ele vai ocorrer com o esgotamento dos atos executórios. Só que com o esgotamento dos atos executórios eu ainda tenho tentativa. Porque a tentativa ocorre com a consumação do crime. Pegou?
Então, se cair na sua prova, você marca, né? Arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada e você vai explicar por quê. É uma forma de tentativa abandonada por quê? Porque quando há o esgotamento dos atos executórios, eu ainda não tenho a consumação. Se eu não tenho a consumação, eu ainda estou na fase de tentativa. Isso. Arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada, entendeu? Abandonei a tentativa. É por isso que você tem que entender que a tentativa não termina com o esgotamento dos atos executórios. Entendeu? Entendeu? Isso. Segura agora esse raciocínio. Segura esse raciocínio que eu te passei, mencionando que o arrependimento eficaz é uma forma de tentativa abandonada. Veja que eu posso também abandonar a tentativa durante os atos executórios. Como assim? Estou realizando disparo de arma de fogo e a minha mãe me ligou. Foi até bom, né? Foi até bom desse exemplo da minha mãe, porque a minha mãe me ligou e falou assim: o que é que você está fazendo aí, Tício? Eu estou matando o Mévio. Aí minha mãe falou assim: para de matar o Mévio. Olha que você já estava respondendo, né, por delito de homicídio. Estava na condicional. Aí eu resolvi acolher o conselho da minha mãe e interrompi os atos executórios. E adotei providência, inclusive, para salvar a vida da vítima. Durante os atos executórios, o que eu tenho aí? Arrependimento eficaz ou desistência voluntária? Eu tenho arrependimento eficaz ou desistência voluntária? Professor, mas espera aí. Como assim? Mas veja, o ato dele não foi voluntário. Como não? Ora, professor, ele atendeu ao conselho da mãe dele. Olha, a desistência é voluntária e não espontânea. Se o agente adota uma providência porque recebeu um conselho do advogado ou da mãe dele na hora que ele estava cometendo crime, eu tenho sim desistência voluntária. Diferença entre voluntariedade e espontaneidade. Beleza? A desistência é voluntária, não espontânea. Beleza? Tranquilo. Então veja, desistência voluntária. Aí eu te pergunto, filhão, se liga nessa aqui para você não cair na do CESP. Desistência voluntária. Eu estou abandonando uma fase? Desistência voluntária. Eu estou abandonando uma fase? Sim ou não? Quando eu estou interrompendo, né, os atos executórios, né? Estou interrompendo o desenvolvimento da minha conduta durante os atos executórios. Isso. E quando eu estou nos atos executórios, eu estou em que fase? Né? Estou na tentativa, então mais uma para você. Desistência voluntária também é uma forma de tentativa abandonada e agora você entende por que esse nome. Entenderam ou não? Desistência voluntária. Professor, então quer dizer isso mesmo. Isso mesmo. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, se cair na sua prova, você marca. São formas de tentativa abandonada. Eu falei tentativa abandonada. Não estou falando aqui tentativa inacabada, que aí é uma classificação, leva em consideração outros aspectos. Beleza? Se cair, você vai marcar. Você viu aquilo lá? O quê? Negócio de desistência voluntária, arrependimento eficaz. Estava na prova falando que era tentativa abandonada. Tu não marcou não, né? Aí tu falou assim, claro que eu marquei, filhão. Mas como assim? Senta aí que eu vou te explicar. Primeiro você tem que falar do intercrimes, falar do início da tentativa, não é isso? Explicar para ele que a tentativa não termina com o esgotamento dos atos executórios, sim que a consumação. E se o agente adota uma providência para salvar a vida da vítima, ele está abandonando uma fase. Ora, mas ele esgotou os atos executórios, mas não acabou a tentativa? Como não? Não, filho. A tentativa acaba com a consumação. Se ele adota um procedimento após atos executórios, ele está abandonando uma fase, qual a tentativa. Então, é tentativa abandonada, arrependimento eficaz. E a desistência voluntária? Desistência voluntária também é uma forma de tentativa abandonada. Deu para entender? Deu para entender isso aí? Bacana? Isso cai, hein? Isso aí eu já vi caindo na prova da PCDF. Podemos caminhar para a questão de número 10? Ei, guerreiro, tu tá aí ainda? Tu tá ainda aí ou tu pediu arrego? Não, cadê você? Não, aí não, porra. Eu tô aqui me matando, né? Tentando jogar na Zuc didática aqui, sendo simplista, né? Tirando aquele negócio. Tem muita gente que é posudo, né? Posudo, cheio de marra. Não é isso? É o que eu falo. Agora cair aqui no pau a pau com o aluno, ninguém cai, né?
fica aí se achando, né? Ah, aqui não cresce não, irmão. Bota aqui na Zuki Didática, faz o aluno entender aqui, ó, no Periscope, né? É isso aí. Tá. Então, agora só para fechar, né, pra gente aquela questão número 10, aí é tranquilo, né? Então, só nomes que podem aparecer na sua prova: desistência voluntária e arrependimento eficaz, também é chamada de ponte de ouro, né? E aí é basicão, né? Você já sabe, né? Há uma readequação da figura típica, por isso é considerada ponte de ouro. Não faça confusão com arrependimento posterior, basicão também. Não vou ficar aqui, né? Arrependimento posterior, veja: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído da coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Aqui não há readequação da figura típica. O agente continua respondendo pelo crime, mas com a pena reduzida. Por isso que o arrependimento posterior é a denominada ponte de prata. Beleza? Eu ainda tenho hoje a ponte de bronze, né, que é a confissão, e tenho também a ponte de diamante, né? E você tem um exemplo lá no perdão judicial, lá na delação premiada. Bacana? Vamos para a questão de número 10. Rapaz, foi bom, né? Que a gente bateu aqui no Intercrimes, né? Rapaz, eu acho que o jogo hoje tá... Acho que eu tô jogando mais duro hoje do que ontem. Vamos aqui para a questão de número 10. Rapaz, esse aulão dia 6, né? Paulada, 5 horas de parte geral. A gente vai levar. E é bom, cara, porque você já vai me ajudar. Porque você chegando no aulão, depois que assistiu essa aula aqui, você vai me ajudar. E quando eu começar a falar lá, você não vai ficar me olhando. Beleza? Isso aqui é muito bom eu fazer esse trabalho, porque me ajuda no aulão. Entendeu? Porque eu jogo pesado. Aí eu tô lá no aulão falando de tentativa abandonada, o cara tá me olhando assim. Agora ele já entendeu, porque não dá pra eu fazer isso no aulão, né, pessoal? Não dá. Ela é paulada. Aqui eu tô fazendo. Vamos para a questão número 10. Segundo o Código Penal, vocês querem um curso mesmo? Vocês querem? Quem é que quer um curso aí online? Né, que o curso online é até bacana, né? Que aí eu vou poder olhar para vocês. Aqui no improviso fica ruim, né? Aí ficar olhando direto para a tela, fica só ouvindo meu nome. Minha fala aqui. Mas é bacana, né? Dá para entender assim, desse jeito, essa didática que eu uso, que aí você vai raciocinando. Vocês entenderam até a teoria, as teorias, né? Rapaz, essas teorias é difícil explicar assim. Entendeu? Tem que estar um quadrozinho e tal. Mas rapaz, parece que vocês entenderam. Rapaz, bacana, né? A gente aqui na Zuki Didática aqui, jogou aqui no jogo duro. O aluno já tá bacana. Vamos para a questão 10, então. Vamos para a questão 10. Professor, nunca mais vou... arrependimento eficaz. Saca? Esse lance da tentativa foi bom você ter esclarecido, porque na minha cabeça, se a tentativa inicia com os atos executórios, para mim, no meu pensamento, a tentativa terminava com o esgotamento dos atos executórios. Mas não, porque veja, se o Tício realizou disparo de arma de fogo, né, professor, e ele tinha 5 disparos, realizou 5 disparos, e o Mev está baleado, né, foi alvejado, se encontra no chão, eu não posso dizer que a tentativa terminou, né, professor? Porque veja, como terminou? Né, se ainda não ocorreu a consumação do crime. Então é muito interessante, porque a tentativa inicia com a prática dos atos executórios, mas termina com a consumação e não com o esgotamento. E aí entra essa questão do arrependimento eficaz, né, professor? Porque, veja, se ele se arrepende ainda em fase de tentativa, porque não ocorreu a consumação, ele abandona aquela fase. Né? E aí, por isso que o arrependimento eficaz recebe esse nome de tentativa abandonada. Eu acho que eu até posso responder uma prova oral, que eu já estou entendendo. E a desistência voluntária também ocorre na fase de tentativa. Se ele abandona a execução do delito durante a fase de execução, eu também tenho uma forma de tentativa abandonada. Bacana, que eu nunca iria responder numa prova que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são formas de tentativa abandonada. Eu jamais! Mas agora eu respondo e sei por quê. Não fico na decoreba. Vamos para a questão número 10. Segundo o Código Penal, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos.
Pessoal, a questão trata de concurso formal, beleza? Concurso formal próprio. Uma conduta, pluralidade de resultados. Só que um desses resultados tem que ser culposo. Beleza? Aí eu tenho aí o concurso formal próprio. Eu tenho aí a exasperação da pena. Que na sua prova pode aparecer assim, ó, concurso formal próprio perfeito. Beleza? Veja que se o agente ele desenvolve uma conduta, mas ele quer dois resultados com uma só conduta, professor, eu não entendi. O Tício ele quer matar o João e o Paulo. E o João está próximo do Paulo. E o Tício fala o seguinte: eu vou realizar disparo de arma de fogo, que eu não quero gastar minhas munições, eu vou gastar uma munição só. Mas eu vou atingir os dois. E ele realiza o disparo de arma de fogo e acaba atingindo os dois. Eu tenho um concurso formal? Claro que eu tenho. Uma conduta, pluralidade de resultado. Mas veja, eu tenho desígnios autônomos, ou seja, eu tenho duas vontades. Qual seja, dois resultados entram na minha esfera de conhecimento. Não é isso? Minha esfera de aceitação. Então, eu tenho concurso formal, né? Mas é perfeito? É próprio? Não. Concurso formal imperfeito e impróprio. Quando isso ocorrer, eu vou raciocinar com a sistemática do cúmulo material, como se fosse um concurso material de crimes, entenderam ou não? Deu para entender? Aqui eu vou ter o somatório das penas. Concurso formal impróprio ou imperfeito. Beleza? Tranquilo? Tá? Vamos lá para a questão de número 11, né? Tem outros detalhes aqui, mas eu vou fazer uma aula depois só de concurso de crimes, beleza? Porque tem a questão resultado duplo. Eu até estava aqui, né, já resolvendo isso aqui em sede de concurso formal. Vamos então para a questão de número 11. Vamos para a questão de número 11. Questão de número 11. Isso. Questão de número 11 bacana, né? Batemos aqui na tentativa. Questão número 11. Vamos lá, vamos ver aqui. Questão de número 11. Vamos lá então. Ocorre a tentativa quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bacana. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída da metade em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Errado, né? Errado. Quando você trata de tentativa, é importante, né? É importante você saber que a tentativa ela é punida considerando a escala penal do crime consumado, não é isso? Considerando a escala penal do crime consumado, né? Diminuindo a pena de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Existe uma classificação que leva em consideração, né? Existe uma classificação que leva em consideração em relação ao bem ser atingido ou não. Beleza? Bem jurídico ser atingido ou não. Sobretudo os crimes de sangue. Crimes de sangue, né? Então veja, no homicídio, por exemplo, eu realizei disparo de arma de fogo e não consegui atingir a vítima, mas realizei disparo para isso. Eu tenho a chamada tentativa branca, que pode aparecer na sua prova assim, tentativa incruenta, né? Tentativa branca. Veja que se eu realizo disparo de arma de fogo e acabo atingindo a vítima, mas a vítima não veio a óbito, eu ainda tenho a tentativa. É isso? Mas eu tenho a chamada tentativa o quê? Vermelha ou cruenta. Vai cair na sua prova sim. Vai cair na sua prova sim. Dá para você perceber que a tentativa é punida considerando a pena do crime consumado, né, diminuída de 1 a 2 terços? Dá para você entender isso? Como é que eu vou modular, né? Professor, quando é que eu vou ter uma diminuição maior e quando é que eu vou ter uma diminuição menor? Quando eu raciocino com tentativa. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte: quanto mais próximo
da consumação do delito, menor será a diminuição. Raciocina comigo. Quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a diminuição. Aí vem na sua prova assim: na tentativa branca, há uma menor diminuição da pena. Na tentativa branca, há uma menor diminuição da pena. Tá certo ou tá errado? Na tentativa branca, há uma menor diminuição da pena. Na tentativa branca, há uma menor diminuição da pena. Aí já tem um guerreiro colocando certo aí, ó. Na tentativa branca, eu estou mais próximo da consumação ou mais... Eu estou mais próximo da consumação ou mais distante da consumação? Entendeu? Como pode ver uma questão? A questão primeiro ela quer saber se você sabe que é a tentativa branca ou vermelha. E depois ela trabalha com a diminuição para saber qual é a tua. Para ver se tu tá ligado na pegada de monstro total. Entendeu? Então se liga. Se quanto mais próximo da consumação, menor é a diminuição. Na tentativa branca, eu estou mais próximo da consumação em relação à tentativa vermelha? A vítima não foi atingida, filhão. O cara não foi atingido. Como é que o cara vai, né? E aí, o cara vai morrer sem ter sido atingido? Sem ter sido alvejado? Isso, mais distante. Então, olha, na tentativa branca, eu tenho uma maior diminuição da pena. Na tentativa branca, eu tenho uma maior diminuição da pena. Tá dando para entender? Por seu turno, na tentativa vermelha, eu tenho uma menor diminuição. Por quê? Está mais próximo da consumação. Entendeu? Viu como essa questão pode aparecer na sua prova? Né? Falando de tentativa vermelha, falando de tentativa branca, trabalhando com causa de diminuição. Aí o concorrente faixa branca, primeiro que ele já vai ficar. Lá na tentativa vermelha e branca, ele já nem sabe o que é. E aí você vem, né, jogando pesado, sabendo que na tentativa branca eu tenho um maior afastamento da consumação do crime. Você começa a raciocinar, filho. Isso, na branca eu tenho uma maior diminuição. Porque está mais afastado da consumação do delito. Isso, na vermelha é menor. Isso, porque está mais próximo da consumação do delito. Isso, porque eu estou levando em consideração, né, se o bem jurídico foi atingido ou não. Aí eu tenho essa classificação. Eu vou te chamar no perceba porque eu posso ter uma outra classificação da tentativa. Agora, entendeu? Olha lá, entendi. Professor, eu estou jogando duro. Agora eu entendi, ó, tentativa vermelha, tentativa branca. Então veja, eu tenho lá a questão da diminuição da pena. Então como é que, né, como vai, o juiz, né, vai modular isso? Ah, entendi. Então é por isso que tem essa diminuição, né? Na tentativa, veja, diminui de 1 a 2/3. Então, como é tentado, quanto mais próximo do crime, mais próximo do crime, a diminuição, professor, é menor. Eu não posso, professor, veja, olha como eu estou entendendo, eu não posso aplicar a mesma pena àquele que não atingiu a vítima e àquele que atingiu. E aí eu vou puxar um link, professor, que eu estou crescendo. Eu vou dizer. Professor, olha, vai ferir o princípio da proporcionalidade no direito penal. Olha como eu tô jogando duro, eu estou crescendo. Entendeu? Bacana aí meu raciocínio. É isso aí. Você teria uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Entendeu não? Bacana? Tá, é importante, né? E não corre não, porque eu classifiquei a tentativa aqui, isso, levando em consideração se o bem jurídico foi atingido ou não. Beleza? Só que agora, veja, eu vou falar com vocês acerca de uma outra classificação da tentativa. Qual? A gente acabou de analisar agora. Em relação ao esgotamento dos atos executórios. E aí tem uma coisa muito bacana, que você também vai tranquilo. Fica tranquilo. Vamos lá. Essa tu vai pegar fácil. Por quê? Porque eu já te preparei. Tá aí, não pode travar não, porque agora a explicação é monstra.
Beleza? Vocês estão aí? Travando. Voltou. Voltou. Eu vou fechar aqui então. Tô vendo que o jogo tá muito duro, né? Tá, beleza. Eu vou fechar na tentativa com vocês hoje, beleza? Pra não confundir mais a cabeça. Vocês já estão aí já pedindo arrego. Tá travando, tá travando? Tá travando. Vou voltar então. Vou voltar. Tá, vou sair e vou voltar. Que eu quero fechar isso aqui com vocês, beleza? Aqui tá beleza. Vou sair e vou voltar. Pode ir? Pode ir? Pode ir sim ou não? Pode ir sim ou não? Pode ir sim ou não? A gente vai fechar aqui, vamos lá. Voltou, pode ir sim ou não? Pode. Tá, vamos lá. Olha só, vamos prestar atenção agora. Vamos prestar atenção. Todas as suas dúvidas de tentativa eu vou tirar agora. Eu já venho tirando. Você já percebeu como clareou na sua cabeça aí. Beleza? O professor não gostava dessa tentativa perfeita, imperfeita, licença voluntária. Fazer uma confusão. Aí, veja, tentativa branca, incruenta. Não tô entendendo. Agora eu estou entendendo. A classificação que muda, depende do referencial. Em relação ao bem jurídico ser atingido ou não, a tentativa, ela se classifica em tentativa branca ou vermelha, beleza? Tá, agora qual é o referencial? O esgotamento dos atos executórios. Aí tem uma outra classificação. Então vamos lá. Se há o esgotamento dos atos executórios... Não entendi, professor. Vamos lá. Eu não falei para vocês que a tentativa inicia com a prática do verbo do tipo e termina com a consumação? Falou. Então veja, se o tício... Pessoal, tá travando? Porque eu vou sair e vou entrar de novo então. Sai, entro de novo? Sim ou não? Vamos lá, sai, entro de novo? Sai, entra de novo ou não? Sai, entra de novo ou não? Vamos lá, vamos ver quem tá ganhando aqui. Sai, entra de novo, sim ou não? Aqui não, como é que é? Pô, acho que não. Tá normal. Vamos lá então, vamos lá, pessoal. Tá travando, mas aqui não. Aqui tá beleza. E aí? Vou sair e vou entrar de novo. Beleza? Vou sair e vou entrar de novo. Vou sair e vou entrar de novo. Olha lá, a bateria tá fraca. Pô, tinha que fechar logo isso aqui com vocês. Não, vamos lá, pessoal. Vamos bater. Vamos lá. Outra classificação, ó, já tá acabando a bateria aqui. Vamos lá. Então veja. Esgotamento dos atos executórios. Esgotamento dos atos executórios. Beleza? Veja. Se há o esgotamento dos atos executórios... Tício tinha 5 munições, realizou 5 disparos de arma de fogo, não tem mais munição para ele realizar o disparo, há o esgotamento dos atos executórios, tá certo? E a vítima não morreu por circunstâncias alheias à vontade do Tício. O Tício agora ele não adotou uma providência para salvar a vida da vítima. Eu tenho a chamada tentativa acabada, perfeita ou crime falho. Deu para entender? Tentativa acabada, perfeita ou crime falho. Há o esgotamento dos atos executórios. Agora olha só, uma questãozinha que o CESP já cobrou. Porra, saca? Tu tinha que ter um conhecimento bacana para resolver a questão. Dá para você entender que há o esgotamento dos atos executórios e que o resultado morte não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente? E quando há o esgotamento dos atos executórios, a tentativa é chamada de tentativa acabada. Tentativa perfeita ou crime falho, dá para você entender? Professor, como aí tentativa é acabada se há o esgotamento dos atos executórios, se não terminou a tentativa? Quando ele fala tentativa acabada, ele está falando o seguinte, esgotou os atos executórios. Isso não quer dizer que eu não tenho mais tentativa, entendeu? Isso não quer dizer isso. Por quê? Porque a tentativa termina com a consumação do crime. É por isso que aqui você acaba fazendo confusão. Ele fala tentativa acabada, aí você acabou a tentativa. Não, acabaram foram os atos executórios. Deu para entender isso aqui? Deu para entender? Entendeu?
Entendeu? Travando muito, né? Tá, peraí. Vamos tentar voltar. Tá, vamos voltar.